Mas aqui no Brasil, o governo federal deve leiloar 56 projetos entre rodovias, portos, saneamento, linhas de transmissão de energia, e os investimentos podem chegar aí na casa dos 173 bilhões de reais para os próximos anos. Por exemplo, estão no radar leilões de no mínimo 56 concessões e parcerias público-privadas, federais e estaduais. O Fábio Piperno trouxe o argumento de que esse pode ser também um projeto importante para que o governo tenha uma maior arrecadação e consiga perseguir o déficit zero que ele propôs para si mesmo. Como é que vocês veem essa questão das concessões ou dessas parcerias público-privadas para uma saúde do caixa público e também do serviço, da gestão do serviço em si, Luiz Felipe Dávila? Bom, primeira coisa é que nós temos um bom ministro que gosta de mercado, de parceria público-privada e concessão, que é o Renan Filho, que está à frente do Ministério do Transporte. Então isso é um bom começo. Mas já existem vários problemas. Por exemplo, há empresas que venceram concessões e não conseguem entregar. Por quê? Porque o pedágio é baixo, agora tem que fazer um reajuste tarifário. Então tem alguns contratos que primeiro precisa ter um reajuste, um reequilíbrio de condições para ver se fica em pé ou não fica em pé. Segunda coisa, umas concessões, parceria público-privada, não saíram do papel porque não teve interesse do setor privado. Então isso é grave, vai ter que mudar, alguma coisa na regra tem que mudar. Não sei se aumentar o valor da tarifa, se aumentar o prazo do retorno desse investimento para se fazer isso. Tá? Então tem vários problemas. O Ministério está focado em resolver isso. Então não é assim que vamos privatizar Castelo Branco. Não é assim. É encrenca, é coisas que têm enorme oportunidade, tem problemas de reequilíbrio de contrato em alguns setores e teve desinteresse da iniciativa privada em outros. Então, os dois grandes filés mignon dessa história aí as concessões de rodovias que tem ali e depois linhas de transmissão. São as duas grandes áreas que provavelmente nós vamos ter aí mais de 70% desses recursos total. Então, precisa ficar de olho nessas duas coisas, porque são coisas que demoraram no passado por excesso de interferência e regulamentação ou regras que não estavam devidamente claras para atrair o dinheiro privado. Gustavo Segré. Bom, eu celebro que o governo pense nessas opções de concessões. Eu daria, não sei, gritos e pulos no ar se estivéssemos falando de privatizações especificamente de empresas que hoje estão na mão do governo, que não servem mais que colocar militantes dentro dos seus quadros de funcionários. Então me parece uma medida acertada, mas não dá para contar com o ovo que ainda está dentro da galinha. Então, calma com isso. Fui educado, você viu. Cortou a parte principal. Até tremi aqui. Fala, Fábio Piperno. Bom, vejam, isso não está começando agora. Então, a nossa audiência, até para explicar para a nossa audiência o que já aconteceu, primeiro que isso lá atrás, em 2007, 2008, 2009, 2010, já ocorria até com certa frequência, a história de concessão de estradas, por exemplo. O ano passado, o governo já fez 4 leilões de concessões de estrada. Conseguiu finalizar 2 e outros 2 certames voltaram, estaca zero, coincidentemente, 2 realizados em Minas Gerais. Um deles, a tal da Rodovia da Morte, que vai de Belo Horizonte a Governador Valadares, e um outro ligando Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Então, esse até Governador Valadares já se tentou, na verdade, entregar para a iniciativa privada algumas vezes. Inclusive, um desses 2 trechos, houve uma tentativa de licitação pela última vez, ainda com o ministro Tarcísio. E o governo não alcançou êxito. Vai tentar de novo, tentando uma nova formatação. Esse de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, por exemplo, em vez de tentar entregar o trecho inteiro, eles vão quebrar em 2. Agora, veja, ninguém está dizendo que esse dinheiro todo vai entrar de uma vez. Essas coisas, elas não são assim. O que eu disse antes é que, ao fazer esse tipo de leilão, esse tipo de concessão, o governo, obviamente, ele vai gastar menos. Por quê? Porque você imagina, por exemplo, ter que duplicar essa estrada de Belo Horizonte a Governador Valadares. O governo tem dinheiro para isso? Não. Mas, em compensação, ele está
pagando gente para trabalhar em manutenção, ele está pagando a burocracia, então ele vai deixar de gastar com isso. E em relação aos leilões de transmissão, por exemplo, foram feitos vários aí em novembro. Inclusive a arrecadação estimada para os próximos anos, porque o investimento também não foi todo de uma vez, é de mais de 20 bilhões de dólares, sendo que mais de 80% disso foram entregues a concessionários chineses. Fala, Luiz Felipe Dávila. Então, primeira coisa, é preciso rever por que a iniciativa privada não teve interesse nesses lotes. A primeira coisa é preciso entender por quê. O quê? A precificação está ruim, a modelagem está ruim, alguma coisa está ruim, porque o apetite que as grandes concessionárias têm por comprar estradas estaduais é gigantesco. Você acabou de mencionar a questão da Federal, que foram 2 vezes tentada em leilão e não conseguiu em Minas Gerais. Uma com a Dilma, uma com o Tarcísio. Exatamente. Só que as estaduais, só nos 2 governos, um mandato e meio do Zema, já conseguiu 3.500 quilômetros de estrada em concessão privada. Então, foi o maior investimento, um investimento 10 vezes maior do que o do ano passado. Então, assim, porque a modelagem está correta. Parte dessa modelagem que deu errado nas estradas federais, você deve se recordar muito bem, Piperno, principalmente no governo Dilma, que queria cobrar R$1 de pedágio. É óbvio que com R$1 de pedágio você não consegue fazer absolutamente nada. E aí foi um fracasso total. E quem entrou por causa disso. Dinheiro subsidiado, ajuda do BNDES, e não funcionou. E agora estão lá querendo renegociar as condições da concessão com o Ministério dos Transportes. Então as coisas não funcionam. Precisa fazer a regra para que o mercado tenha apetite. Agora, se o mercado não tiver apetite, e aí o governo vai ter que investir. O governo não pode deixar essa estrada, que é o caso que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, do jeito que está. Ou a rodovia da morte não pode continuar sendo a rodovia da morte. Então, assim, ou a modelagem é correta para atrair investimento privado, ou o governo vai ter que tirar dinheiro do bolso e pagar. Não tem outra saída. O que não dá é para deixar do jeito que está. Inclusive, eu quero até trazer uns detalhes aqui para vocês, que tem um levantamento que mostra que, feito com informações do BNDES e do governo federal, e esse levantamento, se não me engano, foi divulgado hoje pelo jornal O Globo, seriam 12 projetos de estruturação do BNDES, entre eles 3 de saneamento, 13 de concessões de rodovias, 16 de linhas de transmissão e 15 arrendamentos portuários. Isso. Gustavo Segré. Então, aí, BNDES entrando no meio. Sim. Tá. Só para dar um exemplo à nossa audiência. O aeroporto de Congonhas foi concessionado por 30 anos. Se deu, não sei se exatamente o termo correto é concessão, mas foram por 30 anos. Esses 30 anos involucram, inclusive, não somente o aeroporto de Congonhas, estamos falando de um dos aeroportos mais importantes do país. E entrou dentro de um pacote de 4 aeroportos, 4 estados, e está sendo administrado desde outubro do ano passado por um grupo espanhol que se chama AENA. Foram 2,5 bilhões de reais. Estamos falando do aeroporto de Congonhas. Então não é que vai chover dinheiro, o governo pode ficar tranquilo, que com isso já cobre aqueles 55 bilhões que o TCU levantou. Não, é uma situação em que o projeto involucra todo esse dinheiro. Mas e se acontecer o que aconteceu, que você mesmo menciona, da Estrada da Morte e da... A BR-040? Então, no caso da BR-040, ela entra assim, aí seria feito um processo de relicitação, e nesse caso dividido em 3 partes, em 3 setores diferentes. Estavam tentando. 3 concessionárias 3 concessionárias diferentes, Foi tentado aí, há pouco tempo, o trecho todo, e não houve interesse. Então agora eles vão parcelar. Está correto. Agora, o que mostra também que ninguém tem urticária a fazer esse tipo de coisa. Por isso também a gente tem que ter muito cuidado quando diz, estão só inchando. Não é assim. Há projetos, inclusive, para conceder aquilo que o governo não considera fundamental e ter para iniciativa privada para quem queira lucrar com isso.